noite agora, né? Boa noite oficial para vocês. Vamos começar hoje, né, a falar novamente do SUS, né? A gente vai dar uma relembrada um pouquinho, né, na história do SUS, para vocês irem se encontrando. Ontem a gente falou sobre sistema de informação e registro em saúde, né? E hoje nós vamos voltar para a história do SUS, né? Sobre como começou o SUS. A gente viu que com a Constituição Federal de 88 foi abordada aquela questão. Agora vamos voltar. Voltando, né? A gente viu, né, que a Constituição Federal de 88 foi levantada aquela questão da saúde ser direito de todos e não somente das pessoas que contribuíam no INAMPS, né? E o Brasil, ele passou a oferecer a todo cidadão brasileiro esse acesso integral e universal gratuito, né? Então, foi a partir da Constituição de 88 que o SUS ele surgiu, tá bom? O SUS, ele beneficia assim, milhões de brasileiros, né? Ele vai desde a procedimentos ambulatoriais simples, com procedimentos de alta complexidade, né? Um exemplo seria o transplante de órgãos que acontece, né, no nosso país. O SUS, entendam, ele começou na Constituição de 88, ele foi criado na Constituição de 88, porém, ele só foi regulamentado pela Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Então, a gente fala Lei 8080/90. Calma aí, gente, eu coloquei no slide da outra lei. Pera aí, só um pouquinho. Deu um probleminha aqui. Ah, não, tá certo. Eu que enlouqueci. É essa lei mesmo que a gente vai trabalhar, né? Porque a gente vai falar hoje sobre a Lei Orgânica 8080 de 19 de setembro de 1990 e a Lei 8.142, que também é do mesmo ano de 1990, de 28 de dezembro de 1990, tá bom? Então, né, vamos retornar ao raciocínio inicial. A Constituição Federal de 88 levantou a questão da saúde ser dever de todos, né? E aí, na Constituição de 88, o SUS ele foi criado. Só que o SUS ele só foi regulamentado na Lei 8080/90, tá bom? Não vamos confundir. Em 86 também teve uma Constituição onde teve a primeira participação da população e aí foi reunida aqueles estudiosos e eles abordaram essa questão da saúde. Em 87 veio o SUDES, que é o Sistema Único Descentralizado em Saúde, e só em 88 é que veio o SUS, tá bom? Não vamos confundir, tá? Né? E agora, o que seria, né? O que essa lei fala, né? O que seria o conceito de saúde segundo a OMS, né? Que é a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial, ela ampliou o conceito de saúde, né? Que foi uma das solicitações da 8ª Conferência Nacional em Saúde. Observem que a saúde, ela vai deixar de ser um conceito estanque. O que seria isso? Ela vai deixar de ser apenas ausência de doenças e ela vai passar a agregar outras coisas, né? Ela vai passar a agregar o fator bio, psico, sócio, espiritual, né? E com isso veio a questão dos fatores determinantes e condicionantes de saúde. E o que seria esses fatores determinantes e condicionantes de saúde? Para a população ter saúde, para ela ser 100% saudável, ela não tem que ter somente a ausência de doença. A população ela precisa ter uma boa moradia, ela precisa ter um ambiente com saneamento básico,
Uma alimentação equilibrada, né, saudável, ela tem que ter acesso à cultura, um trabalho digno, porque uma pessoa que não tem um trabalho digno, ela é doente, né, mentalmente, abala o mental, a parte emocional da pessoa, né? Então, os fatores determinantes, eles estão relacionados com isso. Então, se eu perguntar lá na prova o que são os fatores determinantes e condicionantes em saúde, vocês já vão me responder, né? Que seria a questão da alimentação, da moradia, do saneamento básico, do meio ambiente, né? A questão do saneamento básico em si, a oferta do transporte, do lazer. Isso são os fatores condicionantes e determinantes em saúde, tá bom? Estão entendendo direitinho? Peraí, a senhora está revisando a aula de ontem ou já está entrando na lei? A gente está entrando na lei já, tá bom? A gente revisou só a questão da Cheguei atrasada. Constituição de 88 e agora a gente está vendo a questão do conceito de saúde, tá? Segundo a Organização Mundial. Aí a gente vai adentrar agora na Lei 8080, ok? Ah, então é agora que a gente vai entrar na lei. Isso. A gente falou só sobre o que seriam esses conceitos, porque a gente precisa saber o que é saúde, quais são os fatores determinantes, para a gente poder entrar na Lei 8080, que ela vai tratar sobre isso, tá? Vocês sabem o que é o SUS? Sistema Único de Saúde? Sim, isso mesmo, né? A sigla SUS, ela significa um Sistema Único de Saúde, né? E vocês sabem, assim, me falar o que significa, como que funciona? Alguém tem alguma ideia? É um sistema que não serve para quase nada, porque toda vez que você vai marcar alguma coisa lá, é uma demora horrível. O SUS, ele é lindo no papel, né? E a gente vai estudar o SUS na parte do papel, Meu né, pessoal? Deus, Mas alguém no quer falar papel alguma é mil coisa maravilhas. sobre SUS? Mas eu, mas eu fiquei sabendo que tem gente que está fazendo até plástica pelo SUS. Plástica não, Realmente. colocando silicone. Tem, pessoal. A questão Procede isso. procede, sim. São aqueles pacientes que, principalmente aquelas mulheres que têm câncer de mama, faz a reconstrução da mama e o SUS ele assegura essa cirurgia para esse tipo de pessoa, né? Eu vou falar agora para Ah, vocês, só nesses casos, né? nesses casos, tá bom? Faz a mamoplastia, né? Reconstrói a mama da mulher, tá? Faz também bariátrica, vai depender da questão da saúde da pessoa. Se está interferindo a obesidade na saúde da pessoa, o SUS ele assegura sim a cirurgia bariátrica, tá bom? Não quer dizer que é Entendi. estético, tem que estar relacionado com a saúde, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos falar do SUS. O que seria o SUS? O SUS, né, como a gente sabe, ele é um sistema único de saúde, né? A sigla significa isso. E o SUS ele é só no Brasil, né? Não temos SUS na Bolívia, não temos SUS nos Estados Unidos. É um sistema único brasileiro, tá? É no Brasil. E ele traz consigo, né, conceitos importantes. A questão de sistema e a ideia de ele ser único, né? Então ele tem que funcionar da mesma forma em todo o território nacional, tá bom? E essa questão de um sistema quer dizer que ele é um conjunto de várias instituições nos 3 níveis de governo e no setor privado. E eles devem ter princípios. A questão do setor privado participar do SUS, da iniciativa privada participar do SUS, ele pode sim participar. Um exemplo que a gente tem é a Santa Juliana, né? Só que só pode participar em caráter complementar, tá bom? E deve seguir os princípios do SUS, que a gente vai estudar mais a fundo na segunda-feira. Até pedi para vocês pesquisarem sobre esses princípios para a gente estar debatendo, né, um pouquinho. Hoje a gente vai citar os princípios que estão na lei, mas a gente vai citar de forma mais menos aprofundada, tá bom? No caso, de forma resumida. Isso, mais resumido mesmo. Não vamos nos aprofundar nos princípios. Os princípios a gente vai ter uma aula para falar só de princípios.
Então, o SUS, ele é isso, é um sistema único, como ele é unificado, ele deve funcionar da mesma forma no território nacional inteiro, tá? E o que seria essa questão de ser um conjunto, né, de ações e serviços de saúde? Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o que seriam essas ações que o SUS realiza. O SUS ele vai realizar, pessoal, tanto ações de promoção, proteção, recuperação, reabilitação, até cuidados paliativos. Ele realiza várias ações na saúde, né? Olha quanta ação, né? Então, ele é um conjunto de ações e serviços de saúde que abrange desde a baixa complexidade, né, que seria o postinho de saúde, a média complexidade até a alta complexidade. E essas ações e serviços de saúde, elas são prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, tá bom? Cada um e da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Lembrando que os órgãos que fazem parte do SUS, eles são ligados diretamente à saúde. Quais são esses órgãos? No âmbito federal, porque a gente tem três escalas, digamos assim, a federal, a estadual e a municipal. No âmbito federal, é o Ministério da Saúde. No âmbito estadual, seria a questão das secretarias estaduais de saúde. E no âmbito municipal, a questão das secretarias municipais de saúde. E o objetivo desses órgãos é se integrarem para proporcionar a saúde em todos os níveis de complexidade, desde a baixa, média, a alta complexidade, né? Esse significa o atendimento da forma integral, tá bom? E aqui mais uma vez está falando, né, que o SUS ele foi criado pela Constituição de 88 e regulamentado pela Lei 8080/90, tá bom? E essa lei que define o SUS como isso aqui que eu acabei de falar para vocês, como esse conjunto de ações, né, e serviços de saúde que é prestado por esses órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, voltado sempre para a questão do atendimento de forma integral. Além, pessoal, dessas ações e desses serviços de saúde, estão incluídos no disposto desse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. E como eu já tinha falado para vocês, a iniciativa privada ela poderá participar do SUS em caráter complementar. Então a gente sabe, né, que quando o SUS ele não consegue atender toda a população, o que ele faz? Ele vai contratar um convênio com a iniciativa privada, né? Então a iniciativa privada ela vai poder participar do SUS em caráter complementar, né? Tem a ProRad, né, que participa dessa iniciativa privada. A gente tem a Santa Juliana, que também participa, né, como iniciativa privada. Tem outros convênios que o SUS, né, ele faz para poder garantir o acesso integral à população. A gente vai ver agora, né, e vocês têm que prestar assim um pouquinho de atenção nessa parte, porque às vezes é até pegadinha para concurso, para prova mesmo. Sobre a questão dos objetivos, dos princípios e diretrizes do SUS, tá? A primeira coisa que vocês devem memorizar é que o objetivo, ele é diferente dos princípios, tá? O SUS, ele tem 3 objetivos. Qual é o primeiro objetivo? Ele vai
identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Como a gente já tinha falado lá no início, o SUS ele vai, né, identifica aquela questão dos fatores condicionantes, que é a questão do saneamento básico, da moradia, para poder divulgar e, com isso, para que o Estado, o município, ele possa formular uma política econômica social. Então, para que o Estado ele possa prover as ações de saúde, ele tem que formular essas políticas de acordo com a necessidade da população. Por isso que, primeiramente, vai ocorrer a identificação, e aí a gente vai ver onde está o problema, e aí vai ser divulgado, para que o Estado ele consiga, né, a partir daquele problema, formular uma política econômica e social, tá bom? E essas políticas, elas podem ser voltadas para alimentação, para nutrição, para a criança, para o adolescente, para a saúde da mulher, para vários fatores condicionantes em saúde, tá bom? E nós temos alguns exemplos de políticas econômicas e sociais, né? Na questão da saúde da mulher, né? Um exemplo seria a questão da saúde reprodutiva, da atenção ao câncer do colo do útero. E aí, esse é o segundo objetivo. Primeiro objetivo, lembrando, ele identifica e divulga esses fatores determinantes e condicionantes. E o segundo objetivo, ele vai formular, através da identificação, né, do problema, uma política econômica e social, tá bom? E o terceiro objetivo é assistir as pessoas por meio das ações de promoção, proteção e recuperação. Ou seja, o terceiro objetivo é ofertar a saúde para a população de forma integral. E a gente também tem que focar que o SUS, né, ele vai dar prioridade para as ações preventivas, tá? Aqui tem um esquema, né, que fala sobre os objetivos do SUS, que são os 3 objetivos do SUS, né? O primeiro, ele identifica e divulga os fatores condicionantes e determinantes da saúde, né? O segundo, ele vai formular as políticas de saúde para promover a redução dos riscos de agravos de outras doenças, né? Nos campos econômicos e sociais e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E o terceiro é essa questão da assistência, né, por intermédio dessas ações, tá bom? Então, esses são os 3 objetivos: identificar e divulgar o problema, formular as políticas de saúde e prestar as ações de promoção, proteção e recuperação. São os 3 objetivos do SUS, do Sistema Único de Saúde. Essa lei, né, 8080, ela dispõe, pessoal, sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Ela vai regular em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, tá bom? Então, é sobre isso a Lei 8080. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do SUS, né? A direção do SUS, como a gente viu, né? Ela é única, né? Um sistema único, sendo exercida em cada esfera de governo por esses órgãos aqui, né? Cada esfera de governo, ela tem um órgão que é competente, né? No âmbito federal, quem que é o responsável? É o Ministério da Saúde.
ele é responsável pela organização e a fiscalização do SUS em todo o país. No âmbito estadual, seria a Secretaria Estadual de Saúde, que vai cuidar das políticas públicas estaduais e também mantém a relação entre as cidades e o estado, né? E no âmbito municipal, as secretarias municipais, né? Eles cuidam da questão de ações de saúde que são relativas à cidade. Então, como ele é único, cada esfera de governo ela vai contar com um órgão competente que vai ficar à frente, tá bom? Âmbito federal, Ministério da Saúde, estadual, Secretaria Estadual de Saúde e municipal, Secretaria Municipal de Saúde. Aqui está falando que as ações e os serviços públicos de saúde, né, e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS, eles são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal vigente, né? E ele tem que obedecer os princípios organizativos e doutrinários do SUS. A gente vai falar um pouco agora, né, sobre os princípios mais importantes, por conta de que a gente deixou para falar somente desses princípios na aula de segunda-feira, tá? Eu vou falar desses mais importantes, que seria a universalidade de acesso aos serviços de saúde, né? O que é que significa a questão da universalidade do acesso? Sempre a gente vai associar universalidade ao acesso, né? É a questão do acesso para todos os cidadãos em todos os níveis de assistência. Todas as pessoas têm direito a ter acesso à saúde, na universalidade. Vocês associem sempre com acesso à saúde. A integralidade na assistência. Doutora, Oi. é tipo questão dos estrangeiros que vêm tipo para cá, né? E geralmente eles vêm e alguns vêm doentes e eles vão diretamente para os hospitais, né? E aí, tipo, o município não pode se negar em atender, né? Não, a gente não se nega, só que o SUS, ele é brasileiro, né? A gente, essa questão do SUS ele ser brasileiro é que não existe SUS em outro país, mas se vier alguém de outro país, a gente atende, tá? Só que a gente... mas é questão da pessoa, né? Da o pessoa. SUS avisa, né? Isso, da pessoa, tá bom? Aqui... Sendo que, tipo, não tem diferenciação de raça, né? Não, de jeito nenhum. A gente vai falar disso até aqui na questão da igualdade, tá? A gente tem que ter cuidado para não confundir os princípios. Igualdade se parece com equidade, dá para confundir também com universalidade. A universalidade é a questão do acesso para todos. Todos têm direito a ter acesso à saúde, tá bom? A integralidade da assistência, ela é um dos princípios que é mais cobrados em prova, né? Esse princípio, ele está relacionado à pessoa como um ser social, né? A oferta das ações com a real necessidade. Como assim, professora? Dentro do nível de complexidade, por exemplo, a integralidade da assistência, ela está voltada para a questão de eu estou precisando de fazer um curativo. Se eu for numa unidade básica de baixa complexidade, eu vou ser atendida e vou fazer aquele curativo. Se eu tive um infarto, eu estou precisando de uma assistência de alta complexidade, eu também vou ter acesso àquele tratamento, tá bom? Então, a integralidade, ela trata da saúde em todos os níveis de complexidade, tanto no médio, baixo ou alta complexidade. Aqui na igualdade, a gente tem que ter cuidado para não confundir com a equidade, né? A igualdade, ela é aquele princípio que fala que todos nós somos iguais perante a lei, né? Portanto, o princípio da igualdade, ele é baseado de que ninguém deve ter menos chances por conta da cor, do lugar de onde ele veio, das crenças. Mas o que vai diferenciar a igualdade? A igualdade, ela fala que todos têm que ser atendidos de forma igual, né? Com humanização,
com respeito. Já a equidade, essa palavra equidade, ela deriva da palavra equivalente, né? Ela trata as pessoas iguais, na verdade, de formas diferentes, levando em consideração o que elas precisam. A questão da equidade é dar mais a quem precisa de mais. Por exemplo, a gente trata todo mundo igual, porém, se a gente vê esses exemplos. Vou citar aqui um exemplo para vocês. Numa UPA, por exemplo, tem a classificação de risco, né? Todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo é tratado igual. Você chega lá na UPA, você vai para a classificação de risco. Dependendo de como você tiver, você vai levar uma classificaçãozinha, né? E um paciente que está correndo risco de infarto, que está com a pressão alta, ele vai passar na frente de um atendimento menos urgente, né? Mesmo que aquele outro paciente, ele tenha chegado no hospital primeiro, tá bom? Então, a equidade, ela dá mais a quem precisa de mais. E a questão da participação da comunidade, ela é um princípio, né, uma diretriz que ela vai ser regulamentada pela Lei 8.142, que a gente vai estudar ainda hoje. Vocês entenderam os princípios? Esses princípios, na verdade, né? Porque a gente tem vários princípios, são 14, só que a gente vai estudar eles na segunda. Alguém ficou com dúvida? Então, essa equidade aí, professora, é tipo as pessoas que chegam passando mal. Isso. Aí já vão direto, é? Isso. A gente sabe, pode ter outro paciente lá há horas esperando, há 2 horas. Porém, se o outro chegar passando mal, a gente vê que os sinais vitais estão alterados, ele vai ter acesso mais rápido, né? Assistência. A equidade é a questão mesmo de você dar mais a quem precisa de mais. Dar uma assistência diferenciada a quem precisa de mais. Tipo, é que nem agora. Tá, entendi. Chega. Oi? Aí agora quando chega nas UPAs. Tipo assim, agora, quando você chega na UPA, você passa pela classificação de risco. Uhum. Aí tem o laranjinha, o amarelo, Isso, o verde e o azul. O vermelho, na verdade. Já tem até o laranjinha, É o vermelho, na verdade, que é a classificação de emergência. Não, é laranja, não. É vermelho. É vermelho, amarelo, verde e azul. Aí o vermelho... Não, professora, é laranja. Aqui vermelho, é vermelho, é não. laranja. Tá, mulher, laranja. Na Sobral é laranja. Na UPA da Sobral é laranja. É laranja. Bora mostrar uma copa. Então, esse pincel dele tá diferente. É porque, gente, é pra ser vermelho, que é a classificação de emergência. Porque o vermelho é classificação de risco, Isso. Né, A pessoa que... O vermelho é quando leva, já vai direto. já vai direto vai, lá vai, pra né? emergência vermelha. Traz ela de volta. Não entendi. Não, porque eu tava na Sobral ontem de manhã e eu vi laranjinha, por isso que eu tô falando que é laranja. Entendi. Mas é vermelho, acho que é porque tinha acabado. Porque assim, depois tu observa lá, tem um quadro de classificação que fica grudado até na parede na UPA. Aí tem vermelho, amarelo, verde e azul. Tá bom, então. Mas tu Tava da observa cor do teu direitinho. cabelo. Tá bom, Thalia. Tudo bem. É a laranja mesmo. Mas é porque tava lá bem grandão no quadro lá, laranja. Pode ser outra classificação, né? Que estão adicionando, né, agora. Eu não vou discutir. Tá bom, então. Vamos lá, vamos prosseguir. Aqui, né, a gente também vê que está incluído no SUS, né, no campo de atuação do SUS, a questão da vigilância epidemiológica, a questão aqui da assistência à saúde do trabalhador, da assistência terapêutica, inclusive farmacêutica, vigilância epidemiológica. Tudo isso aqui, gente, está no âmbito do SUS também, tá? Vocês têm dúvida? Vamos fazer uns questionáriozinhos para ficar mais interessante? Vou fazer umas perguntinhas para vocês vão me respondendo, tá bom? Pra gente poder fixar essa aula. Oi? A Verusca deve estar bem pelo notebook. Eu acho que ela não tá participando hoje, que ela não falou tá? ainda na aula.
Ela tá meio sumida, Verusca. Eu acho que ela não entrou. Eu vou perguntar para vocês e vocês me respondem. A saúde, ela é direito de quem, pessoal? Quem que tem direito à saúde? Todos. De todos. Isso todos. mesmo. Parabéns. E quem é que deve garantir essa Agora qual o saúde princípio? que a gente falou? Oi? Não entendi. Quem deve garantir a saúde? Repete, professora, a pergunta. A saúde, ela é dever de O quem? governo. É direito de todos os cidadãos, independente da classe social. Isso. E ela Não, é tá dever perguntando é o de quem? Quem que deve garantir que nós tenhamos saúde? Ministério da Saúde. Isso, junto com quem? Com o Estado, né? O SUS. Isso. Secretaria Estadual e Secretaria Municipal. É isso mesmo. E para que seja implantada, né, essa questão da saúde, o que deve ser feito? Deve ser criado o quê para ser implantada a saúde? Não entendi. Explica de novo, professora. E para que a saúde ela seja implantada, o que deve fazer? O que esses órgãos devem fazer? É a questão lá dos objetivos que a gente comentou? O que é que Identificar os órgãos devem divulgar. fazer? É, identificar e divulgar, né? E professora! Política social, É, isso mesmo. Ó, assistir as pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação. Parabéns, é isso Não é mesmo. xarope, não, teu remédio não. Pega tomar pro teu avô. Então, é isso, né? É, deve ser O feito. professor tá muito ruim de entender, de escutar. Eu acho que é porque tinha muito microfone ligado, os Tá, meninos gente, estavam eu- querendo participar. Então, gente, para que a saúde ela seja implementada, né, deve ser feito a identificação, né, dos fatores condicionantes e determinantes em saúde e eles devem ser divulgados para que o Estado ele possa criar uma política, né, de saúde econômica ou social e ele faz isso para que possa ser reduzido o risco das doenças, de agravos, através das ações de promoção, proteção e recuperação de saúde. Lembrando que o SUS está voltado para as ações preventivas, tá bom? Vocês entenderam? Tem dúvidas? Vamos tirar as dúvidas. Explica aí mais uma vez, por favor, professora. Posso sim explicar. Vamos lá. A saúde ela é direito de todos e ela é dever do Estado juntamente com a União e os municípios, né? E para que essa saúde ela chegue até a gente, o que deve ser feito? Os objetivos lá do SUS que a gente comentou. Deve ser identificado e divulgado os fatores condicionantes e determinantes em saúde, né? A questão lá do saneamento básico. Eles devem achar o problema e divulgar o problema, tá bom? Para quê? Para que o Estado ele possa fazer uma política econômica ou social, ele possa fazer um planejamento com o objetivo de reduzir o risco de doenças, outros agravos, né? E ele faz isso através das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, tá bom? Deu para entender? Tá bom, obrigada, professora. Entendi sim. Tipo, a pessoa tem que identificar o problema, professora, e resolver ele, né? Isso, ela vai lá, ela identifica, aí ela comunica, isso mesmo. Ou ela identificou, aí ela vai lá, ela comunica, aí o Estado, ele só vai saber, ele não sabe onde está o problema, ele só vai saber se tiver uma comunicação, né? Uma divulgação. Aí, É verdade. depois disso, o Estado ele vai fazer uma política pública, né, voltada para aquele problema. E aí, o intuito dele é fazer o quê? Reduzir o risco das doenças.
E aí ele vai ver como que vai ser feito, né? Depois que ele criou aquela política, ele vai ver se é uma questão de promoção, de proteção ou de recuperação da saúde, tá bom? Tá bom, professor, agora entendi. Vamos prosseguir. Agora a gente vai ver, ó, gente, foi mais curtinho porque a gente não viu os princípios detalhadamente. A gente vai ver os princípios, as doutrinas, as diretrizes na aula de segunda-feira, tá bom? Que a Lei 8080 ela fala bastante sobre esses princípios de universalidade, integralidade, participação da comunidade, de tudo isso. Agora a gente vai falar sobre essa outra lei, que é a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Essa lei, né, ela vai tratar do controle social e das transferências intergovernamentais dos recursos financeiros em saúde, né? E o SUS, ele vai contar em cada esfera de governo. O que é a esfera de governo? É federal, Professora, meu anjo, sua voz tá falhando tanto. Vale, gente. Tá, vou falar novamente, tá bom? Vou voltar. De novo, vamos voltar. A Lei 8.142, ela trata sobre o quê? Sobre o controle social, né? Ela dispõe sobre a participação da comunidade no SUS. Vocês estão ouvindo? Tá conseguindo entender? Tá ouvindo? Tô ouvindo direitinho. Tá bom. Qualquer coisa, quem não estiver entendendo, amanhã eu mando a aula gravada, tá bom? Aí você dá uma reforçada, revisada. Vamos lá. Tá meio que falhando a voz. Tá meio difícil de escutar. Mas eu acho que na gravação não vai ficar falhada, não. Quem não conseguir, porque senão a gente não vai conseguir ter aula hoje, né? Creio que seja a internet, que a minha internet também... Mas pode continuar. A minha internet, ela não tava muito boa. Eu até falei no grupo, né? Eu tô usando a do celular. Mas qualquer coisa, quem tiver, assim... Quem teve Sim, eu entendo. Pode continuar. dúvida, é só assistir ela gravada e que se tiver dúvida me pergunta que eu respondo no privado, tá bom? Vamos lá. Essa lei, né, a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, ela vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, né? E sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros. E ela também fala, né, que o SUS, ele conta em cada esfera de governo. O que seria esfera de governo? Federal, estadual e municipal, com as seguintes instâncias colegiadas. O que seria instância colegiada, pessoal? Nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúnem para pensar ou ajustar alguma ideia. E a Lei 8.142 fala que as instâncias colegiadas são as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Se eu colocar na prova quais são as instâncias colegiadas, aí eu vou colocar lá CONAS, Secretaria Estadual, aí conferência ou Conselho de Saúde. Aí vocês vão marcar a alternativa que falar de conferência e Conselho em Saúde. São essas duas instâncias colegiadas. E instância colegiada, ela é um grupo de pessoas que vão se reunir para pensar, para ajustar alguma ideia, para tentar melhorar alguma coisa, tá bom? E a questão da participação da comunidade, ela acontece através dessas instâncias, né? Porque a gente vai ver mais para frente que as instâncias colegiadas, as conferências e os conselhos de saúde, eles têm a questão da participação da população, que são os representantes e usuários do SUS, tem a participação do governo e das pessoas que trabalham, dos trabalhadores. A gente vai tratar essa questão de porcentagem mais para frente. Essa lei,
ela também trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. O que é o Fundo Nacional de Saúde, professora? Nada mais é do que uma esfera de gestão de todos os recursos envolvidos na esfera federal, né? Ou seja, esses recursos, eles vão ser alocados para a cobertura das ações e serviços de saúde dos estados e municípios. Então, o Fundo Nacional de Saúde é para onde vai todos aqueles impostos que a gente paga, toda aquela questão de doação que é voltada para as ações e serviço de saúde, tá bom? Eles são repassados automaticamente para os municípios e os estados. A gente vai estudar também sobre a questão do que os municípios e os estados eles precisam ter para poder receber esse repasse de dinheiro automaticamente, tá bom? Então, vou repetir novamente. Essa lei, ela trata dessa alocação de recursos, né, através do Fundo Nacional de Saúde, que é uma esfera de gestão onde todos os recursos são depositados lá, no Fundo Nacional de Saúde. E o Fundo Nacional de Saúde, ele faz um repasse automático para as esferas municipais, estaduais e Distrito Federal, tá bom? E para que essas esferas elas tenham esse dinheiro em conta, eles precisam contar com, vamos ver agora, um fundo de saúde, né? Porque como que o Fundo Nacional de Saúde vai repassar, né? Tem que ter um lugar, né, para ser depositado esse dinheiro, né? Então, o Fundo de Saúde ele é um espaço de gestão, é um local onde esses recursos vão ser recebidos do Fundo Nacional de Saúde. Cada estado, cada município tem que ter isso aqui, ó, um fundo de saúde, um conselho de saúde, um plano de saúde, e a gente vai ver o que é isso, tá? Então, quando o Fundo Nacional de Saúde ele repassa esse dinheiro para os estados e para o município, os estados e municípios eles têm que ter também um outro fundo de saúde, né? Para que esses recursos eles sejam recebidos. Ele tem que contar também com um conselho de saúde, que é uma instância colegiada. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem 2 instâncias colegiadas? O que é as instâncias colegiadas? São as pessoas, né, que vão se reunir em prol de uma ideia, né, para trabalhar uma ideia. Então, cada estado, cada município tem que ter o fundo de saúde e o conselho de saúde. Eles também têm que ter um plano de saúde, né? O que é isso? Um planejamento da saúde que eles vão entregar ao Ministério da Saúde periodicamente, porque como é que eles vão receber o dinheiro? O Ministério da Saúde, ele quer saber para que eles vão utilizar aquele dinheiro. Então, tem que ter um planejamento, né? Eles têm que fazer um planejamento. Eles têm que ter também um relatório de gestão, que é um instrumento, né, que vai ajudar, que vai permitir mostrar os resultados que foram alcançados anualmente, né? E esse relatório, ele tem que ter transparência em relação à utilização dos recursos, tá? Cada estado e cada município tem que ter também uma contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. E eles também devem contar com a comissão da elaboração de um plano de carreira, cargos e salários, né, que é um instrumento de gestão, né, que é utilizado pelas empresas para estabelecer umas regras de níveis de salários para que aquele profissional ele possa crescer. Então, vou fazer um resumo novamente. O que a gente tem que ter, cada município, cada estado tem que ter para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde. Cada estado, cada município tem que ter um fundo de saúde, um conselho de saúde, um plano de saúde, um relatório de gestão, a contrapartida de recursos, né, para a saúde e uma comissão de elaboração de plano de carreira, cargos e salários, tá bom?
Se o Estado, se o município não contar com isso daqui, esse dinheiro ele não vai ser repassado, tá bom? Não vai ter repasse desse dinheiro. Pelo menos, pessoal, 70% desse valor, dessa verba, ela vai ser destinada para os municípios e só os outros 30% que vai ser destinados aos estados, tá? Então, se o estado, se o município não dispor disso daqui, eles perdem essa verba. Isso é muito sério. E o que é que seria, né, o controle social, né? O controle social, ele é um processo no qual a população vai participar. Eu falei para vocês que essa lei, ela trata da participação da população. E a população, ela participa, né, do SUS através das instâncias colegiadas, né, que são as conferências e os conselhos de saúde, né? Então, o controle social, ele é esse processo no qual a população participa por meio de representantes na definição, execução e acompanhamento de políticas públicas, as políticas de governo. O controle social, ele vai trazer a possibilidade, né, da sociedade civil interagir com o governo para estabelecer as prioridades, para definir as políticas de saúde que vão atender às real necessidades da população, tá? Qual é o conteúdo dessa lei? O que ela faz, né? Ela fala da participação da comunidade no SUS, que é através das instâncias colegiadas, né, que é as conferências em saúde e o conselho em saúde. Ela fala das transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, né, que seria aquela parte do Fundo Nacional de Saúde, que o Ministério da Saúde vai repassar aos estados e aos municípios, e que cada estado e cada município tem que dispor de um fundo de saúde, um conselho de saúde, um plano de saúde, um relatório de gestão, tem que ter uma contrapartida de recursos e tem que ter um plano de cargos e salários, senão não recebe o valor, tá? E também dá outras providências. Então, esse é o conteúdo da Lei 8.142. Agora a gente vai falar sobre essa instância colegiada, né? Que é a Conferência de Saúde, né? Como que funciona essa conferência? A Conferência de Saúde, ela se reúne a cada 4 anos. Isso aqui, gente, costuma despencar em provas. Geralmente a banca, ela te cobra que a conferência, ela se reúne a cada 2 anos, a cada 8 anos. Então, a gente tem que decorar isso aqui mesmo, que é a cada 4 anos, né? E ela tem representação de vários segmentos, né? Que são 50% de usuários do SUS, 25% são trabalhadores da área da saúde e 25% cabe ao governo e aos prestadores de serviço. Eu já havia até falado para vocês isso. E o que é que eles vão fazer, né? A gente falou que as instâncias colegiadas nada mais é do que pessoas que se reúnem para avaliar a situação de saúde, né? Para dar ideias, para propor diretrizes, para que assim possa ser formulado uma política de saúde, né? Nos níveis correspondentes. E a conferência em saúde, ela acontece a cada 4 anos e ela é convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente pelo Conselho de Saúde. Conselho de Saúde é a nossa segunda instância colegiada. Voltando, nós temos 2 instâncias colegiadas. Conferência em Saúde, que se reúne a cada 4 anos, e ela tem representação de vários segmentos, né? Sendo que 50% são usuários do serviço, 25% são os trabalhadores da área da saúde e os outros 25% faz parte do governo e de prestadores de serviço. E eles se reúnem para propor diretrizes, para dar ideias, para que seja formulada uma política de saúde, tá? E o Conselho de Saúde, a gente vai ver agora. Aqui também está falando sobre o histórico, né, das conferências de saúde.
Aqui a primeira conferência de saúde foi em 1941, a segunda conferência em 1950. Tem as datas, né, de quando ocorreu as conferências em saúde. E a primeira conferência em saúde que marcou a história foi a de 86, né? Que ela veio para propor medidas políticas, né, para que a população que não contribuía tivesse acesso à saúde. Então, essa conferência aqui de 1986, ela é um marco na história das políticas públicas de saúde, tá? Agora a gente vai falar sobre o Conselho em Saúde. O que seria o Conselho em Saúde? É diferente, né, da Conferência em Saúde, ele tem caráter permanente e deliberativo, né? Ou seja, ele não ocorre a cada 4 anos, né? Ele é um órgão colegiado e ele também é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. E ele atua na formulação também de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, né, cujas decisões vão ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, o que seria o Conselho de Saúde? O Conselho de Saúde, como eu falei para vocês, ele é permanente. Ele não vai ocorrer a cada 4 anos, né? Existe a questão de uma eleição no Conselho em Saúde, que ocorre a cada 2 anos, para ver se é necessária a troca desses representantes, né? E então, eles não são permanentes. E, além disso, o Conselho em Saúde, ele tem o papel de fiscalizar as ações de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, tá? Então, as conferências em saúde ocorrem a cada 4 anos e tem representantes do governo, prestadores de serviço, e a maior parte é usuários mesmo. Elas ocorrem para dar ideias, as conferências em saúde. Já o Conselho em Saúde, ele tem um papel de fiscalização, ele vai fiscalizar as ações de saúde e ele também está voltado para a questão econômica e financeira, tá bom? Então, essa é a diferença dessas instâncias colegiadas. Aqui tem uma imagem, né, da representatividade dos conselhos de saúde. Aqui nós temos usuários do SUS, o conselho, né, o conselheiro, trabalhadores do SUS, os gestores, são as pessoas que participam do SUS, né, usuários, os trabalhadores da saúde e os gestores do governo. A distribuição dos representantes, ela vai ser definida pela Resolução 453 de 2012, né? E ela fala que tem os conselheiros e que 50% dos representantes são usuários, né? Conforme também a questão da conferência, é a mesma porcentagem. 25% é representado por profissionais da saúde e os outros 25% é representado pelo governo, por prestadores de serviço de saúde. Vocês têm dúvida, galera? Sobre a Lei 8.142? Ou sobre a Lei 8080, que a gente possa esclarecer juntos? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se vocês mandaram mensagem. Até agora não. Bom, né? Tu entendeu direitinho? Conferência, conselho, fundo de saúde? Tudinho. Ai, que bom. Isso aí dá para entender, professora. Mas o que a gente não entendeu hoje, a gente entende depois, né? Não, pergunta. Na aula gravada. Pode perguntar. Que é muita coisa, né? Para gravar tudo. Gente, realmente, o SUS é muita coisa, né? E eu ainda tentei dividir, né? A gente vai ver princípios só segunda-feira, porque princípios é muita coisa. Vocês vão ver.
Mas tá bom, ficou bem explicado, professora. Ficou, né? Eu vou enviar a aula gravada. Quem tiver dúvida, manda mensagem no Ficou. privado, tá bom? Gente, amanhã eu vou lembrar vocês que é nosso trabalhinho, tá? Vocês lembram que amanhã é nosso trabalhinho? Nossa, E já é amanhã amanhã, tá? professora, mas passou muito rápido, hein? Amanhã é feriado. Não, essa disciplina é curtinha, gente. Aí amanhã eu vou passar o trabalho, né? A gente não entra na plataforma. Vocês podem utilizar o horário de aula para fazer o trabalho. Ou se vocês preferirem, vocês podem estar me entregando, me enviando no final de semana. Eu vou receber até segunda-feira, tá? O trabalho. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Pode ser feito no caderno. Eu vou mandar para vocês, no grupo mesmo, o trabalho. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o trabalho. Quem quiser imprimir, pode imprimir. Quem quiser escrever no caderno, pode escrever. Não é necessário escrever as perguntas. Pode escrever só seu nome, a turma e as respostas. Aí vocês vão tirar uma foto bem nítida do trabalho e manda no meu privado. Aí vocês têm até segunda-feira para me entregar, 10 horas da manhã, tá? Ele vale 3 pontos. Então amanhã não tem aula, amanhã é só o trabalho. Amanhã é só trabalho. Vou mandar amanhã no horário de aula e vou passar as instruções para vocês. Estudem também a questão dos princípios. Mas amanhã é feriado. Não é, não. No nosso cronograma não é, infelizmente. Estudem os princípios, porque vai valer meio ponto, tá? Quem quiser debater na segunda-feira, vale meio ponto. E é fora a média. É extra.